Salve galera, suavidade? Para entender quem nós somos, é preciso que a gente olhe para a nossa história. Pensando no Brasil, quando começa a nossa história? Muitas vezes, nas aulas tradicionais, nas escolas, a gente pensa que talvez a história do Brasil tenha começado em 1500, com a vinda de Pedro Álvares Cabral para cá e com os grandes descobrimentos. Será? Será que esse é o começo da história do Brasil? Bora trocar uma ideia? Pois é, galera, é comum que quando a gente estude história, a gente comece a falar da história do Brasil pensando ali a época de 1500, com os chamados grandes descobrimentos, em 1492, quando Colombo chega até a América, e 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega no que hoje a gente chama de Brasil. Mas já pensou sobre esse termo? Descobrimento? Será que ele é adequado? Descobrir significa encontrar, revelar algo. E pensando no território que hoje a gente chama de Brasil, em 1500, isso foi revelado, isso foi descoberto para quem? Para a humanidade? Ou para um grupo específico de pessoas, num lugar específico, com um olhar específico? Um europeu? Português? Cristão? E não para a história da humanidade, se a gente for pensar no nosso território enquanto parte da história da humanidade. Antes de continuar o vídeo, só queria dizer muito obrigado. Muito obrigado a você que apoia esse canal. É você que permite que ele continue e melhore. Pode crer? Então, muito obrigado. E se você, por um acaso, não apoia e quer apoiar, o link está passando aqui embaixo, tem na descrição também. E apoiando, você participa do grupo no WhatsApp, você participa das discussões que acontecem lá, vota também quais são os assuntos que a gente vai debater aqui nos vídeos e, lógico, fica por dentro de todas as atualizações do canal, beleza? Se você quiser fazer também uma doação única, uma contribuição única, tem o Pix passando aí na tela também, fechou? Além disso, caso você não queira nenhum dos dois, você pode ajudar fazendo o quê? Clicando no gostei, clicando em compartilhar, clicando em se inscrever. É uma boa também. Bora pro vídeo. Olhando para o território que hoje é o Brasil, a gente percebe que haviam civilizações humanas aqui há muito tempo, mas muito tempo antes da vinda dos europeus. Analisando principalmente vestígios arqueológicos, como fósseis e outros tipos de itens que ficaram das primeiras civilizações pra gente, dá para perceber que tem civilização humana no território onde hoje é o Brasil há pelo menos 12 mil anos. Algumas pessoas, inclusive, arriscam aí mais de 30 mil anos atrás. Ah, mas não era uma civilização organizada da mesma maneira que os estados nacionais que nós temos hoje e que a gente herdou da Europa. De fato, essa configuração social, essa configuração de civilização não havia aqui. Mas isso quer dizer então que não tinha sociedade, que não tinha organização social, que não tinha civilização por aqui? Pois é. A perspectiva de que civilização é necessariamente um Estado nacional formado aos moldes europeus é uma visão eurocêntrica, é uma visão que coloca a Europa como centro do mundo e principalmente a Europa como centro do desenvolvimento cultural, como se o que a Europa desenvolve é o correto, é o futuro, é o avanço da sociedade. Tanto assim que se a gente analisa os primeiros relatos dos europeus que vieram para a América, eles vão se dividir em duas partes. De um lado, vão falar que aqui parece o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, em termos de ser muito belo, de ter uma riqueza natural exuberante, onde tudo que se planta dá, onde as frutas são muito deliciosas, os animais existem em abundância, uma natureza, enfim, dos excessos, excesso de beleza, excesso de recursos e por aí vai. Por outro lado, a visão desses mesmos europeus a respeito dos povos que aqui viviam e ainda vivem era de falta. Um povo que não tem lei, um povo que não tem rei, um povo que não tem fé, um povo que falta a ordem, um povo que gosta de ficar deitado nas redes, então falta aí a necessidade do trabalho, um povo que não conhece as religiões, um povo que não tem a sua espiritualidade. Pois é, na visão dos europeus, os nativos da América
eram estranhos. Eram estranhos porque não tinham as mesmas configurações sociais que eles tinham, e por isso eram considerados inferiores e errados. E a história do Brasil, por estar muito vinculada a essa colonização, durante muito tempo abraçou essa ideia de que o nativo da América é o outro, enquanto quem traz a civilização, quem organiza a sociedade aqui é o europeu. Mas será que é mesmo o nativo da América que é o outro? Ou será que essa é uma visão preconceituosa de um povo europeu que acreditava que só o jeito deles de viver era o correto? O engraçado é que a própria visão europeia responde isso. A gente pode pegar, por exemplo, o relato do Jean de Lerre, que viveu na região onde hoje é o Rio de Janeiro, com os nativos tupinambás no momento da invasão francesa nesse território. Esse Jean de Lerre, que era um sapateiro na Europa e veio aqui para o território da América em uma missão religiosa, passou um bom tempo com os nativos e, com uma cabeça um pouco mais aberta, conseguiu perceber algumas coisas. E ele percebeu que sim, que esses nativos tinham suas regras, tanto em termos de leis, quanto de espiritualidade, quanto de uma organização social e cultural como um todo. Só que lógico, uma organização diferente daquela europeia. Além disso, ele relata também as habilidades desses povos em termos de produção de alimento como farinha, vinho, carne, e também uma riqueza cultural na comunicação, nas trocas, nos conceitos de dádiva, de espiritualidade, isso dentro da organização social e da cultura desses povos nativos. E para além do relato de europeus que vieram para cá com um pouco mais de cabeça aberta para poder lidar com o diferente, a gente pode olhar também para os vestígios arqueológicos que nos mostram centros cerimoniais, produção de cerâmica, habilidade com a agricultura, organização de centros políticos, de organizações sociais voltadas a um grande conhecimento da terra. Então, considerando tudo isso, volta aquela pergunta: será mesmo que a história do Brasil começa em 1500 com portugueses chegando aqui? Será que em 1500 acontece um descobrimento do Brasil? Ou será que aqui, na terra em que a gente vive, já existia muito antes dos europeus uma riqueza cultural tremenda? E uma riqueza cultural vinculada a anos e mais anos, séculos e mais séculos, milênios de história produzidos dentro desse território, na relação com as características desse território, sejam essas características os animais, sejam essas características as plantas, as terras, enfim, os elementos naturais que constituem esse território. Há milhares de anos existem diferentes culturas no território que hoje a gente chama de Brasil, e culturas essas extremamente ricas, e uma riqueza construída na relação com o próprio território. E mesmo que depois de 1500 os europeus tenham chegado aqui, invadindo com toda a sua violência, com toda a sua arrogância, e com isso tenham sim levado à morte milhares desses povos nativos, esses povos ainda existem, essas culturas ainda resistem a essa dominação, a essa violência histórica. E a gente pode e deve entrar em contato com essas riquezas culturais, com essa cultura nativa do território que hoje a gente chama de Brasil. E claro, a gente pode fazer isso sim a partir de relatos europeus, a gente pode olhar os vestígios arqueológicos que ficaram aqui desses povos primitivos, mas a gente pode olhar também para as pessoas que no presente ainda representam e vivem essas culturas. A gente tem um monte de liderança nativa mostrando, contando, explicando, expondo sua maneira de enxergar o mundo, e uma maneira que tem muito mais a ver com o território brasileiro do que aquela galera da Europa que veio na violência para cá com uma função muito específica que era de extrair riqueza e explorar essa terra. Só para pensar algumas referências sobre os nativos da terra, é possível citar as obras do Ailton Krenak, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo ou o A Vida Não é Útil, já fiz um vídeo no canal sobre isso. Pra galera mais aqui do sul, tem um livro muito interessante que é A Terra é Uma Só, que vai apontar um pouquinho a visão dos Guarani. Ele é escrito pelo Timóteo Veratupã, que nos mostra bastante como dá para enxergar a Terra aqui de outra forma. Além disso, tem também o documentário O Som do Rio, aqui no YouTube, já fiz um vídeo comentando sobre isso. É um documentário em que a Maria Gadu, junto com a Val Munduruku, vão até o Rio Tapajós conversar com as comunidades nativas daquela região para pensar um pouco a respeito da vida no cenário amazônico, no cenário do norte
do país e principalmente o que essa visão europeia, eurocêntrica e principalmente capitalista tem feito com essa região. É isso, se a gente quer entender quem a gente precisa olhar para a nossa história. E a nossa história começa com os povos nativos desse território que a gente chama Brasil. É fundamental entender o que pensam esses povos nativos e como eles podem ensinar de fato como a gente deve lidar com esse território, diferente da maneira como pensa a colonização europeia. É isso, muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!